Então Ô, ele tem Bruno, é, muito carinho lá. pegando um gancho nessa palavra de liberdade, É. como é que está a imagem do Brasil com essa saída de Bolsonaro no final do ano, justamente para os Estados Unidos, onde a gente sabe, né, a visão que ele pelo menos prega, ou pregava aqui, quando estava na presidência da República, acerca da liberdade, né, seja de expressão, seja lá em que direcionamento for, mas a liberdade de um modo em geral, como é que está essa imagem do Brasil, principalmente agora com o Bolsonaro por lá, né, nesse período que ele está passando lá, meio que sabático, até que ele defina, né, a volta dele ou para o Brasil ou para outro lugar, não sei. Como é que está essa questão de como o americano, né, ou o estrangeiro que está lá pelos Estados Unidos está vendo o Brasil nesse momento? Tu que é da área jornalística, é bem interessante a gente ter essa tua visão também, você que estava lá diretamente. Assim, o tempo todo, esses 40 minutos, ele só falou das grandezas do Brasil. Ele exalta o Brasil como um americano exalta a América. O tempo todo ele falou: o Brasil é grande, é o melhor país do mundo para se viver. O Brasil tem tudo que ninguém tem. Ele exalta muito a pátria. O Brasil, ele fala muito bem. Então, eu vejo que ele tem, independente do que está sendo noticiado lá do Brasil, dos problemas que se passam, ele só exalta as pautas boas. Então, naquele público, naquele local onde eu pude entrar, tanto em Orlando como em Miami, que também até é uma grande brincadeira entre eles, né? Eles falam, quem foge de ditador, né? Foge de onde tem muito controle, saiu, por exemplo, de Venezuela, veio para o Brasil, de Cuba foi para os Estados Unidos, e eles brincaram, saiu de Nova York e veio para a Flórida, que é um país extremamente liberal. Então, dá muito de encontro com o que ele fala lá. Então, nesse estado da Flórida, o Brasil é visto como um país que está se libertando do socialismo, que está saindo das garras da esquerda, mesmo com um novo governo, ficou-se que ele falou bastante sobre isso, um novo Congresso com essas sementes que ele deixou. Ele fala um pouco sobre o Tarcísio, ele fala dos contratos que o Tarcísio deixou com ele lá, mais de 20 mil quilômetros de rodovias em ferrovias em contrato, enfim, ele exalta muito essa parte. Então, o Brasil, nesses estados, são muito bem vistos, porque entende que o Bolsonaro tem levado somente a esse tipo de mensagem. Não fala em nenhum momento sobre o governo atual. Em nenhum momento ele tocou no nome do atual governo ou do próprio presidente atual, nada. Ele sempre se refere ao governo dele. Em alguns momentos houveram-se manifestações da plateia, né? Mas da parte dele, nenhuma atividade nesse sentido. O Bruno ali até fez esse post aqui. Hoje, eu costumo dizer que o nosso país ele não é mais o país do futebol, né? E fico muito feliz, até comigo mesmo, que estou a cada dia que passa deixando de acompanhar menos esporte para acompanhar mais a política, que era uma coisa que há 5 anos era completamente inimaginável da minha parte. Eu, corintiano roxo, amo o meu time, mas depois que veio a pandemia, eu acho que a pandemia direcionou a gente, falou assim, olha, isso importa e isso aqui não importa. Isso aqui é um lazer, né? Você vê que a gente perdeu a Copa do Mundo, Bruno, e ninguém ficou triste praticamente. A gente ficou triste 2 dias e voltamos para a política, né? Então o nosso país, ele é muito difícil de acontecer o que aconteceu em países menores, como muita gente fala. Muitos bolsonaristas inveterados falam que a gente pode virar uma Venezuela. Isso é impossível, porque o nosso povo está com o olho aberto. Temos uma oposição forte na Câmara e no Congresso. O Milton é jornalista, ele vivencia Brasília. Ele sabe do que eu estou falando. O Bolsonaro deu uma baita mancada com os nossos aposentados, que são a nossa causa aqui no canal. Então ele teve os erros, teve os acertos. Mas o que eu estou vendo do Bolsonaro nesse momento, principalmente na palestra, quando você cita que ele supera as eleições, mesmo tendo sido o candidato derrotado, que poderia estar aqui alfinetando o presidente que ganhou, que é o Lula, e ele não fala nada do Lula, diferente da matéria que colocaram ali para distorcer, que você vai comentar no seu post, e vejo o Lula afrontando o Bolsonaro, falando que ele tentou armar um golpe, né? O Lula que ganhou a eleição e está muito incomodado com essa situação, ele tem que entender que ele foi vencedor, vitorioso, e parar com essa picuinha e seguir o governo adiante, né? E eu vejo o Bolsonaro que fez um monte de besteira lá atrás, um monte de depoimento equivocado.
hoje talvez aprendendo a falar direito, a falar menos, né? A poupar as palavras e falar na hora certa. Se ele talvez tivesse feito isso lá atrás, ele não teria perdido a eleição. Muita gente aponta a questão de fraude, mas ninguém conseguiu provar nada. Se foi possível fazer uma situação dessa, eu acho que é uma baita de uma gafe que já deveria ter sido protegida lá atrás e não esperar um acontecimento desse, principalmente numa eleição presidencial, porque se isso é cogitado para uma eleição presidencial, você imagina numa eleição de vereador, deputado, prefeito e governador, o que não acontece. Então, se teve isso aí, é uma baita de uma gafe que tem que ser corrigida, mas eu acho que o Bolsonaro agora ele está aprendendo a falar politicamente. Ele tem a popularidade dele, os dois são fenômenos de popularidade, né? O Lula e o Bolsonaro arrastam as multidões deles, tanto que foi meio a meio a eleição, mas eu acho que o que fez o Bolsonaro perder foram pequenas decisões equivocadas e situações que nem os aposentados mesmo, Bruno, só para você ter a síntese do que a galera que está aqui no chat sabe, eles tinham um projeto, o Milton, o Sandro, o Felipe, amigos meus, de ir para Brasília colocar um 14º na mesa do aposentado, um 14º salário. Eles criaram e chegaram longe com isso. E quando chegou nas vias de fato de aprovar, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado, viram que tinha dinheiro, o braço forte do Bolsonaro chegou e falou: não vamos dar R$1 para o aposentado. Então é compreensível toda a revolta desses meus amigos de causa em relação ao Bolsonaro. Mas como parte do empresariado também eu não consegui votar na esquerda nessa eleição. O pessoal me conhece aqui, eu tenho que ser transparente. E votei na direita porque assim como o Bolsonaro errou em alguns palpites, o Lula erra quando fala que o empresário é um desempregado no Brasil, né? É assim mesmo que eu me sinto. Há 20 anos, mais ou menos, quando eu parei de trabalhar com carteira assinada, eu me sinto bem desempregado aqui. Se eu não correr, eu sei que ninguém vai correr por mim. Mas ele não tem o direito de externar uma opinião bizarra também como essa. Então esse é só esse o erro da esquerda para mim, né? Olhar com o olho torto para o empresariado do país, que movimenta uma massa, que gera empregos, né? E que faz essa galera aí também que tem a carteira assinada e gosta de ter um 13º ou umas férias, poder desfrutar disso graças ao empresariado. Sem dúvida. A gente até isso acaba até dando conexão com esse post, né? O que acontece, Thiago? O que eu percebo é que o tempo de você retomar ou desfazer uma mentira ou algo tirado do contexto, ele pode não ser o suficiente para você reverter, por exemplo, até uma própria eleição. Entende? Então, uma denúncia de fraude, como ela ainda está no âmbito de denúncia, ela pode ser tratado isso ventilando por 10 anos como uma denúncia ou como um dia. E eu acho que, e concordo contigo plenamente, quando há falas equivocadas do Bolsonaro e há falas equivocadas do Lula, só que eu percebo que as da direita ecoam por muito tempo. E às vezes da esquerda por um dia. Amanhã virou embrulha o peixe com esse jornal e segue o jogo. Então, com qual finalidade que se tem de ecoar ou não uma notícia? Entende? Então, a fraude ela não precisa ser necessariamente materializada. Ela pode ser de N formas, né? E até você desfazer um boato, dependendo, por exemplo, se você vai participar de uma entrevista de emprego, Thiago, e alguém lança um boato sobre você, eu tenho que fechar essa vaga em 2 dias. Eu fico com um candidato que boato algum há sobre ele. Entende? Então, eu acho que o que se vê, e foi uma discussão lá, é que os modus operandi globalmente da esquerda está sendo assim, cara, massacra, enche de notícia. Se é verdade ou não, amanhã a gente resolve, mas hoje, que é o que precisa para denegrir, está resolvido. Então, eu acho que a palavra fraude ela não pode ser resumida, né, que é o post ali, a simplesmente alguma questão materializada como uma própria urna, né, e não é nesse mérito que nós vamos entrar. Mas existiram várias formas de você obter o resultado, né? E eu percebo que ali, nesse post, o que acontece? Neste momento, o Bolsonaro fala assim, ó, a gente está vendo muito bem, o Brasil está vendo muito bem, eu via uns 4 anos mais para frente, muito mais produtivo. E eu não entendi
porque que o povo decidiu ir um pouco mais à esquerda, né? E foi uma frase. No momento que ele começou a traduzir, o povo se manifestou. Foi fraude, foi fraude, foi fraude. Né? E começaram a levantar isso daí. E o Bolsonaro ficou quieto. Nisso, o apresentador que estava conduzindo, ele pede até um pouco de calma, e aí ele fala assim, ó, eu entendo o que vocês estão falando muito bem. E aí os americanos começam a rir. Em nenhum momento eu vi o Bolsonaro incentivar, ele falar em algum momento sobre isso, nem dar intenção sobre isso. Pelo contrário. E aí eu vejo que uma notícia dessa, eu falo, não, distorceu totalmente o fato. Entende? Então, é esse tipo de coisa que a gente até desfazer, por exemplo, para quem não esteve lá e acaba ficando com essa notícia que chegou. Ele foi fazer um escárnio do Brasil lá fora, duvidar das instituições. Negativo. Em nenhum momento ele se posicionou dessa forma. Eu estava lá, comprovei, não houve em nenhum momento nem intenção, e estava num papo tão descontraído que ele parecia que estava em casa. Tá? Ele brincava, ele ainda falava assim, I love you, brincava com as pessoas, ele estava em casa, à vontade. Ele falou que isso recarregava a bateria dele, esse tipo de interação. Estava bem à vontade. Fala pessoal, olha só, uma excelente notícia para você que hoje se encontra naquele perfil de pessoa que está super endividada. Pelo menos 37 milhões de brasileiros se encontram hoje nessa situação, sendo a grande maioria deles aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos, mas também muitos deles são cidadãos comuns, todos comprometidos com empréstimos consignados ou empréstimo pessoal. Eu quero trazer para você uma solução prática, rápida e objetiva para que você possa dar um baixa nesse endividamento. O Manual Prático Anti-Endividamento, desenvolvido pelo meu amigo Thiago Parigiani, com larga experiência no crédito consignado. Esse curso trará para você a possibilidade de reverter essa situação, deixar de pagar juros e passar a receber juros daqueles bancos que hoje te cobram esse absurdo. Um curso que custava R$ 499,90, hoje apenas R$ 49,90, podendo parcelar em 8 vezes sem juros, e você tem até 7 dias para acompanhar o desenvolvimento desse curso e dizer se gostou ou não, podendo até desistir da compra e ter o seu dinheiro de volta. Não perde tempo, saia do superendividamento comprando esse curso, Manual Prático Anti-Endividamento. Eu vou deixar o link aqui na descrição ou em algum lugar aqui da tela para que você possa clicar, fazer o seu cadastro e sair do superendividamento agora, nesse momento. Esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp. Um grande abraço e até o próximo vídeo.